morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Meus queridos irmãos, boa noite a todos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus estejam sempre nos sustentando, amém? Vamos ficar de pé nesse momento, vamos adorar o nosso Deus, vamos celebrar ao rochedo da nossa salvação. Seja muito bem-vindo você que acompanha a nossa transmissão, que a graça do nosso bom Deus nos alcance, edificando-nos e conduzindo-nos de conformidade com a sua vontade. Vamos todos orar nesse momento e pedir a Deus que receba a nossa adoração, que receba o nosso culto, que receba o nosso serviço espiritual que prestamos a Ele e que seja para o louvor da glória do nome do nosso Deus, para a edificação da igreja e proclamação do Evangelho. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pelo dia abençoado que o Senhor nos concedeu, pela Tua presença, pela Tua palavra e o Teu Espírito que habita em nós. Ó Deus, muito obrigado. Pedimos-te, Senhor, que pela Tua graça, pela mediação do Teu Espírito, conduza-nos na adoração devida ao Teu nome. Que nesse lugar, ó Pai, haja a celebração da alegria, a celebração da glória do Teu nome. Ó Deus, que o Teu povo Te adore, em espírito e em verdade, que o Teu povo celebre, que o Teu povo cante, que o Teu povo se alegre na Tua presença, porque na Tua presença há abundância de alegria. Ó Pai, que o Teu povo proclame as Tuas maravilhas, o Teu caráter, o Teu ser, as Tuas obras. Ó Pai eterno, que o Teu povo ouça a Tua voz, e ouvindo a Tua voz, que o Teu povo Te obedeça, e caminhe nos caminhos do Senhor, nos juízos do Senhor, que o Teu povo glorifique o Teu nome, aonde quer que ele venha estar, espalhado nas mais diversas atividades. Ó Deus, que o Teu povo viva para o louvor da glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos. Pai eterno, aqueles Teus servos que estão a caminho da Tua casa, traze-os guardados de todo mal. Aqueles que por algum motivo não estarão conosco, que o Senhor os assista em suas necessidades, falando-lhes ao coração e abençoando-os. Pai eterno, aqueles nossos amigos e irmãos que acompanham a transmissão, impossibilitados de estarem aqui fisicamente, que a Tua graça os alcance e que eles sejam fortalecidos na graça e na força do Teu poder. É o que nós Te pedimos, agradecidos pelo nome santo de Jesus. Amém. Meu querido irmão, pegue sua Bíblia, vamos ler o texto sagrado. O presbítero André nos conduzirá no programa litúrgico desta noite. Graça e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 91 e leremos de forma alternada esse texto sagrado tão especial. Salmo 91,
diz o seguinte, a palavra do Senhor. Você pode também acompanhar na projeção. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do temor noturno, nem da seta que voe de dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Todos, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Leiamos mais uma vez o versículo 9, que diz assim: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Que o Senhor seja a nossa morada, o nosso castelo forte. Nele nós temos segurança e proteção em todas as lutas e intempéries que fazem parte da vida. Mas Ele está sempre conosco, debaixo das suas asas estaremos seguros. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas com Ele nós não seremos atingidos. Amém? Vamos louvar esse Deus com alegria nos nossos corações. E na alegria dessa palavra, eu e você somos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e não há lugar mais seguro do que esse. Estamos aqui apontando ao Rei, apontando aquele que vem reinar e reina em nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor com júbilo e alegria nesta noite. Justiça se levantará todas as manhãs, misericórdia sobre suas asas Ele trará sobre nós, fidelidade, bondade e amor nos alcançarão, vida abundante, alegria e paz Ele trará sobre nós. Nasceu o sol, é mais um dia em sua presença.
que é o Rei, que habita em nossos corações. Amém. Foi tão triste ver em seu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver em seu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vivo está outra vez. Já podemos
meu Rei, meu Salvador. Meus queridos irmãos, podemos nos assentar. Que bom que podemos cantar e proclamar que Ele ressuscitou, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dono do universo, aquele que tem nas mãos todo o poder e conduz a história conforme o seu propósito e para a glória do seu nome. Louvado seja, portanto, o nome do nosso Deus, o Rei bendito, o nosso Rei Jesus. Meus queridos irmãos, nós gostaríamos de conhecer nesta noite as pessoas que estão conosco, trazidas pela boa mão de Deus, que são as nossas convidadas especiais. Nós fazemos isso apenas 2 vezes e, portanto, neste momento queremos conhecê-lo, você que está conosco pela primeira ou segunda vez. Nesse meu lado esquerdo, levante a mão quem está conosco pela primeira ou pela segunda vez, faça um sinal. Temos vários irmãos aqui, que coisa boa. Mantenha a sua mão levantada, por gentileza, assim a equipe de recepção vai poder lhe identificar e ter um acesso mais rápido. Nesse meu lado direito, alguém está conosco pela primeira ou pela segunda vez? Todos de casa, louvado seja o nome do Senhor. Vocês receberam um cartão e uma caneta, estão higienizados. Nós pedimos a gentileza de preenchê-lo e ao final da nossa programação, do nosso culto, você possa se dirigir àquele balcão branquinho ali. A mesma equipe de recepção estará ali lhe aguardando para receber o cartão. E recebendo o cartão preenchido, você também vai receber da equipe de recepção, da gentil e simpática equipe de recepção, uma lembrança. Você vai para casa levando um pouquinho de nós. É uma lembrança cheia de sentimentos, de alegria e de gratidão pela sua presença entre nós. E também, é claro, temos a expectativa de que você esteja conosco outras vezes e possamos servir e adorar o nosso Rei. Tá certo? Então, façamos dessa forma e a igreja vai expressar a gratidão de tê-las aqui, neste momento. Vamos lá? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todas vocês que estão conosco nesta noite e que a graça do bom Deus superabunde em nossas vidas. Amém? Meus queridos irmãos, hoje é uma noite de celebração, de gratidão. O maior motivo que nos faz estar aqui é porque o Senhor, tendo nos criado, redimiu a cada um de nós, aproximando-nos dele pela mediação do seu Filho, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. É por isso que, tendo uma aliança com ele, somos o povo que se ajunta, que se reúne em nome e para a glória do nosso Deus. Isso é o motivo maior que nós temos. Se tivéssemos só esse motivo, ele seria e é, na verdade, suficiente para estarmos aqui alegres, celebrativos, proclamativos, para adorar o nome do Senhor. Mas Deus é tão bom que Ele sempre cuida de nós, manifestando a sua bondade e com graça e bondade, dispensando tudo o que nós necessitamos à nossa sobrevivência: alimento, vestimenta, abrigo, bênção sobre bênção. Isso é tão bom. Quando estamos abatidos, Ele nos ergue. Quando estamos entristecidos, Ele faz com que estejamos alegres. É Ele que opera na nossa vida e isso é grandioso. Por isso, não nos cansamos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nós e por meio de nós. Eu tenho certeza que se você olhar no retrovisor, você vai enxergar a boa mão do Senhor provendo todas as nossas necessidades. Isso é bênção.
né? A vida, a manutenção da vida. E hoje nós nos juntamos à nossa irmã Érica, que sexta-feira passada alcançou no Senhor mais um ano de vida. Nós nos juntamos à nossa irmã Vânia, né, que também aniversariou ontem. Nós nos alegramos com estas nossas irmãs, amigas, que são servas do Senhor, que servem ao Senhor no lar, com os seus familiares, auxiliando os seus esposos, cuidando dos seus filhos e vivendo para a glória de Deus, o que é mais importante. Nós nos alegramos também com Felipe e Dicla, que estão aqui, 11 anos, é bodas de quê mesmo, hein, Felipe? É de aço, né? Que coisa boa, né? É só Deus que fortalece mesmo como um aço o casamento, é a graça de Deus, somente a graça de Deus que vai nos humilhando e forjando em nós tudo o que é necessário para que possamos viver o casamento para a glória do nome do Senhor. Que bom, então nós nos alegramos, porque o Senhor é a nossa rocha e nos concede bodas de aço e tantas outras bodas que ainda o Senhor haverá de conceder a esse casal amado e que também serve ao Senhor. Que bom, né, irmãos? Nós temos uma igreja que todos, ou se não todos, a grande maioria, não é apenas um número. Isso é muito importante, né? Servir a Deus, né? Se planejar ao serviço. Eu estou olhando aqui para vocês e vendo que a grande maioria, de alguma forma, mais ou menos, serve ao Senhor, exercendo os seus dons, talentos, colocando à disposição o tempo, o talento e o tesouro. E isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós nos alegramos com as nossas irmãs que aniversariaram essa semana e com os nossos irmãos que também aniversariaram, recebendo do Senhor mais um ano de feliz matrimônio. Nós vamos agradecer, juntando tudo com os motivos que no seu coração está transbordando de gratidão. Coloque sua vida diante de Deus, coloque os motivos de gratidão diante de Deus e todos juntos vamos nesse momento orar, agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz em nós e por meio de nós. Vamos lá? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, não a nós, mas ao Teu nome da glória, nós queremos, ó Pai, falar das Tuas maravilhas, falar do Teu poder, do Teu caráter, do Teu ser, e falando queremos também anunciar que só há um Deus como o nosso Deus, e que todos os outros não passam de projeções da idolatria do coração humano, não são reais, são mentiras que escravizam, são mentiras que nos afastam do Deus, ou que afasta o ser humano do Deus verdadeiro. Mas louvado seja o Teu nome, porque Te conhecemos como Criador, como Redentor, como Deus da aliança. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, pela Tua palavra que é a verdade, pelo Teu Espírito que opera em nós, tanto querer como realizar, conduzindo-nos, Senhor, pelo caminho que o Senhor tem proposto para cada um de nós, até que cheguemos, finalmente, à estatura e à varonilidade daquilo que Tu tens para nós. Ó Pai, obrigado pela renovação da vida. E nós nos juntamos às nossas irmãs, Érica e Vânia, nos juntamos com os seus familiares, com os seus esposos, Senhor, com todos aqueles que, estando perto, se alegram, estando longe, também tendo conhecimento, se alegram, reconhecendo que o Senhor é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Obrigado, Senhor, que sobre as Tuas servas repouse a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Pai bendito, dá que Tuas servas continuem Te servindo com alegria, com inteireza de coração, com dedicação, abnegação, ó Deus, e com alegria, como esposas, como mães, como Tuas servas, como mulheres que são servas do Senhor, Te sirvam com alegria. Glorifiquem o Teu nome. Pai, também nos juntamos aos nossos irmãos Felipe e Dicla,
rogando ao Senhor que a cada dia o Senhor possa fortalecê-los, para que continuem vivendo o teu propósito na vida de cada um e deste lindo casal. Que o Senhor os fortaleça, para que continue a jornada que o Senhor estabeleceu. Enquanto isso, os frutos deste relacionamento glorifiquem o teu nome. Pai bendito, continua cuidando, operando a provisão na vida deles, de tudo o que é necessário, para que eles prossigam firmes, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E, ó Deus, que as bênçãos que rogamos pelos teus filhos sejam extensivas a todos nós, que dependemos de Ti, que necessitamos de Ti, que esperamos em Ti. Ó Pai bendito, dá que o nosso coração se acalme, se aquiete e confiemos sempre em Ti, porque o Senhor está ativo, presente, operando com provisão, cuidando das nossas necessidades. E, portanto, nós já te agradecemos pelo teu cuidado, pelo nome santo e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, o presbítero André ainda nos conduzirá no ato de contrição e de confissão dos nossos pecados. Meus irmãos, eu os convido a abrir suas Bíblias ou acessarem suas Bíblias em 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. A partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: a mensagem que da parte dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E ele continua no versículo 1 do capítulo 2, dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Nesse momento em que nós nos preparamos para a palavra de Deus, ouvirmos a palavra do Senhor, esse momento de contrição no culto, nós temos a oportunidade de, diante de Deus, fazer esse exercício que deve ser diário em nossas vidas, não só um momento litúrgico no culto, mas também um momento de devoção pessoal diária, que é nos colocarmos diante de Deus, reconhecendo quem nós somos e quem Ele é. Reconhecermos o quanto nós precisamos nos aproximar dEle, porque quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais a sua luz nos mostra o quanto nós necessitamos dEle para mudar nossas vidas. Eu acho que você já deve ter saído de casa alguma vez, o reverendo Robson, certa vez, comentando esse texto, fez deu esse exemplo, né, de aplicação. Ele disse: certa vez você já deve ter saído da sua casa, se arrumou todo bonitinho, e quando você saiu, ali diante da luz do sol, você percebeu na sua roupa que tinha algum pelo, alguma coisinha que você não tinha visto dentro de casa. E de fato é isso que acontece. Deus é luz. Isso quer dizer na Bíblia que Ele é santo,
sobre todas as coisas. Não há nele treva nenhuma, não há nele imperfeição nenhuma. E quando nós nos relacionamos com ele, é como nessa história que o reverendo Robson fez, dando esse exemplo, de que nós, quando nos aproximamos de uma luz que nos ilumina, além de enxergarmos a sua clareza, a sua santidade, o quanto ela é forte, firme e pura, mas nós olhamos para nós e também vemos as nossas imperfeições, bem mais facilmente do que nós olhamos quando estamos no escuro ou numa iluminação não tão adequada. E assim é a nossa caminhada cristã, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, buscando a santificação, buscando ao Senhor. E o apóstolo Pedro diz qual é o alvo da nossa santidade, da nossa santificação. O apóstolo Pedro diz: nenhum alvo humano, não é o reverendo Adriano, não é o presbítero André, não são os ministros aqui do louvor, embora todos nós estejamos em alguma medida na caminhada cristã, mais devotos ou menos devotos, mas o alvo que ele coloca é o Senhor, é a santidade de Deus. E o apóstolo Pedro diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o Senhor, é se aproximar dEle. E quanto mais próximo dEle nós estamos, mais nós reconhecemos o quanto nós precisamos imitá-lo, imitar a sua santidade. Amém? Porque Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Então, nesse momento, nós temos a oportunidade de fazer isso, em oração, de contrição, e logo mais nós vamos também adorar a Deus nesse mesmo espírito, nesse mesmo desejo do nosso coração. Então vamos orar nesse momento. Coloque-se diante do Senhor, fechemos nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor nos tirou das trevas para a luz. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor investe na nossa salvação diariamente. Quando o Teu Espírito Santo, ó Deus, através da Tua palavra, através dos Teus servos, do ensino, da pregação, o Espírito Santo nos lembra o tempo inteiro que nessa caminhada nós tanto precisamos buscar santificação, como também nesse processo, inevitavelmente nós olhamos para nós e para dentro de nós e percebemos, ó Deus, que há coisas que precisam mudar. Nós te louvamos por isso, porque isso é o cuidado do Senhor diante de nós. Aquele que começou a boa obra, a Tua palavra diz, em nossas vidas há de completar. E nós te louvamos, porque o Senhor nos mostra com a Tua luz o nosso pecado. Mas a Tua palavra também nos dá, ó Deus, uma mensagem de esperança diante do pecado. Essas coisas são ditas para que não venhamos a pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Tua palavra nos mostra a cruz de Jesus, aquele sacrifício, ó Deus, que nos deu livre acesso ao Senhor. E pelos méritos dele, nós podemos hoje orar e te pedir, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. E nesta hora, Senhor, nos abençoa com o Teu perdão. Apaga, Senhor, as nossas transgressões e nos faz, como diz Tua palavra e o hino que cantamos, mais alvos que a neve diante de Ti. Porque a justiça que Cristo conquistou na cruz, Senhor, os méritos que Ele conquistou na cruz, graciosamente o Senhor nos concede quando confessamos os nossos pecados. E é isso que o Teu povo está fazendo, ó Deus, nesse momento, confessando os seus pecados e declarando que necessitamos do Teu perdão. Abençoa-nos, Senhor, com o Teu perdão e misericórdia. É o que nós oramos, agradecidos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.
noite a culpa me cegou e toda minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, ao cercarem minhas águas, livre estarei. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Quando eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, ao cercarem minhas águas, livre estarei. Confessei-te meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, ao cercarem minhas águas, livre estarei. Meus queridos, nós vamos orar com as crianças e pelas crianças nesse momento. Podem vir. Vamos lá, Mel. Vem cá. Eita, vem cá, vai. Chega, vai, chega. Chega. Vamos orar. Vem, Andara. Chega. Muito bem, vamos. Vamos cá, chega. Bora. Aqui. Pronto. Vamos orar? Vamos. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, eterno e bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, bondade e misericórdia. E agora te pedimos por estes pequeninos, que o Senhor opere na vida deles tudo o que é necessário para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Usa os pais na responsabilidade e missão que cada um deles possui, de cuidar, criar, ensinar e a admoestar cada um no caminho do Senhor. Usa a igreja como instrumento nas suas mãos. Abençoa nesse momento as tias que cuidarão e ministrarão a tua palavra aos coraçõezinhos desses pequeninos. Que aonde quer que eles estejam, eles possam dar um bom testemunho como homens e mulheres crescidos, amadurecidos e que amam ao Senhor.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Nandara? Olha. Pronto. Meus queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 19. Salmo 19. São 14 versos, de onde haveremos de extrair pelo menos 3 verdades devocionais nesta noite. E compreendendo essas verdades, sermos fortalecidos e conduzidos a uma vida, a uma perspectiva que nos conduz para além do olhar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos ler o versículo 14, todos juntos, numa só voz? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. No dia 12 de abril de 1961, o jovem astronauta russo Yuri Gagarin viveu uma experiência espetacular, porque de tempos em tempos a história nos presenteia com elementos divinos, e alguns homens vivem experiências marcantes, e ele teve essa experiência a bordo daquela espaçonave chamada Vostok. Ele pôde orbitar todo o globo terrestre. Depois de fazer uma volta no globo, voltar à Terra, ele então foi procurado por todas as mídias da época que podiam chegar até ele.
E então, entre tantas perguntas e respostas, ele disse a seguinte frase: a terra é azul e eu não vi Deus. Assim como os eventos são históricos e marcantes na história da humanidade, as frases também são marcantes e são históricas na história da humanidade. Nós temos duas questões. A primeira questão é a experiência. A experiência que poucos poderão viver. No segundo plano, nós temos a fala, a frase, que antagônica à profundidade da experiência vivida, revelam, frases que revelam o interior do ser humano. A incapacidade de enxergar Deus. Isso é interessante, porque de fato, essa frase revela que o homem é incapaz de enxergar a Deus. O homem é incapaz de chegar até Deus. O homem é incapaz, a partir do seu próprio esforço, alcançar a Deus. É por isso que é preciso que haja uma postura para além do olhar. O Salmo 19 é um cântico. Ele faz parte do segundo, ou melhor, do primeiro bloco, ou do primeiro livro, da divisão de 5 livros que fatiam os Salmos. E você deve saber, como eu, como os Salmos passaram a se chamar Salmos. Desde a tradução da Septuaginta até a tradução da Vulgata, quando nós temos a nomenclatura presente, que diz respeito a, na verdade, e aí o desdobramento das traduções, sempre em cima da mesma essência significativa, que são cânticos. Então, os salmos são cânticos. E este cântico é um cântico excelente, como todos os outros salmos, é verdade. Mas quando nós olhamos para esse cântico, nós podemos enxergar aquilo que nenhum outro homem é capaz de enxergar. A revelação que nenhum outro homem, por mais que ele pegue uma espaçonave e vá para além, vá para o espaço, além da atmosfera terrestre, mesmo que um homem pegue, como de fato já acontece, uma espaçonave e vá para a atmosfera terrestre, ele será incapaz, pelo seu próprio esforço, na base do seu próprio conhecimento, enxergar aquilo que é essencial, aquilo que precisa ser enxergado e que só pode ser compreendido por meio da revelação daquele que não se pode ser conhecido e nem visto pelo olhar natural, pelo olhar humano. O Salmo 19 nos traça um caminho cuja divisão em 3 pontos nos traz uma lembrança de como, ou melhor, nos traz um caminho de como nós podemos olhar e conhecer aquele que se revela, aquele que alcança o ser humano, e não aquele que pode ser alcançado na perspectiva humana. Porque o grande dilema e a grande frustração, e que se transforma numa grande negação, é a incapacidade do finito compreender o infinito. A incapacidade do homem construir respostas lógicas, completas e exaustivas acerca do ser infinito e que existe. Essa incapacidade de compreender leva à frustração, e a frustração leva à negação. E esta negação confirma apenas
o estado deplorável de cegueira, de distanciamento e, portanto, de morte espiritual. E a solução para isso só pode ser encontrada no próprio Deus e não no homem. Por mais que ele se debruce, por mais que ele abra pastas que lhe proporcionem o conhecimento, mas esse conhecimento jamais vai fazê-lo conhecer o Criador e o sustentador do universo. O Salmo 19 nos apresenta 3 pontos nos quais nós haveremos de nos debruçar, numa divisão que é uma divisão lógica, crescente e progressiva. A primeira divisão, do versículo 1 ao versículo 6, mostrando a forma como Deus se apresenta como Criador e como a sua criatura enxerga os seus atributos. A segunda divisão do capítulo, do versículo 7 até o versículo 11, mostrando a forma peculiar, especial e gloriosa por meio da qual Deus revela a sua vontade. E finalmente, do versículo 12 ao versículo 14, a última parte, que é exatamente a manifestação do poder de Deus que transforma a vida daqueles que conhecem a Deus. Se não, vejamos o que está posto no texto que foi escolhido para a reflexão desta noite. Em primeiro lugar, o Salmo nos revela a grande verdade da existência de um ser soberano e que tem poder para criar todas as coisas. Do versículo 1 ao versículo 6, nós encontramos a criação e o Criador interagindo, numa perspectiva em que são revelados de forma clara e inequívoca a sabedoria, o poder e o plano. A sabedoria, o poder e o plano. Veja bem, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O salmista usa, e aqui Davi usa, os elementos ordinários, corriqueiros de sua vida pastoril, numa vivência, hoje se vive muito enclausurados, às vezes até pela característica do trabalho. As pessoas trabalham mais aprisionadas. É por isso que há uma tentativa de, inclusive, fazer com que o ambiente de trabalho se torne um ambiente mais bacana, menos tenso. E há ainda aqueles que trabalham na forma externa, no ambiente externo. Davi não trabalhava preso no escritório. Davi era um pastor, ele tinha uma vida pastoril. Então ele saía de manhã com o rebanho e depois voltava com o seu rebanho no entardecer, na virada da tarde para a noite. Então ele conseguia enxergar as campinas, os vales, as disposições geográficas, as belezas da criação presente naquele pequeno bioma que ele habitava nas regiões das planícies da Palestina na época bíblica. Ele tinha um vislumbre, seja de dia, fosse de noite, até porque o que acontece é que de forma poética ele faz um blend de uma perspectiva da relação de um noivo com a sua noiva e do sol, quando ele diz no versículo 4, no final do versículo 4, as suas palavras se ouvem até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento e se regozija como herói e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Uma descrição poética de como se processa o dia e a glória de Deus sendo processada, sendo manifesta.
Não há linguagem, porque não há alarido, senão a própria dinâmica da criação, as estruturas que estão postas, a disposição. E é claro, Davi não tinha as ferramentas adequadas para compreender, e se ele tivesse, ele ficaria profunda e absolutamente abismado com o que hoje se pode conhecer em termos de micro e de macro. Se ele conseguisse colocar uma molécula numa lâmina microscópica e poder enxergar as maravilhas reveladas naquela molécula, se ele pudesse enxergar o universo, que é os céus, que ele já enxergava as estrelas e os astros, o céu e a lua ali presentes, se ele conseguisse, pela força de um telescópio, enxergar as maravilhas do cosmos, do universo, certamente ele ficaria deslumbrado, maravilhado. Mas o fato é que Davi tinha à sua disposição o suficiente para ter um conhecimento. O conhecimento de que nada poderia ter existência própria. O conhecimento de que tudo o que está posto, a matéria, a disposição da matéria, as leis da matéria, que regulam a vida da matéria, a existência de tudo, só é possível porque existe um Criador. A criação não tem existência própria. A criação não tem poder próprio de auto se manter. A criação não possui um plano de autoexistência. Ela não traça um caminho para si. Ela não é autônoma, desde a sua existência ao seu destino final. O que os versículos de 1 a 6 nos revelam é exatamente a existência de um ser criador, que possui no seu ser, entre tantos atributos, o atributo da sabedoria, o atributo do poder e a capacidade de elaborar um plano para tudo que fora criado. É isso que do versículo 1 ao versículo 6 nós encontramos revelados. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Mas parece que, e aí obviamente a composição poética, a disposição poética, parece que o versículo 3 contradiz o versículo 1. Porque embora não haja palavra e nem linguagem, e deles não se possa ouvir nenhum som, no entanto por toda a terra se faz ouvir o alarido, a proclamação, porque esta é a disposição do verbo presente no versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Da existência de um Deus que criou todas as coisas, que deu vida e que com sabedoria e poder estabeleceu e sustenta todas as coisas, porque esta é a definição que o Catecismo Maior e a Confissão de Fé de Westminster define a providência. A providência é a maneira sábia, poderosa, por meio da qual Deus dirige cada ato, cada ser criado, cada ações de tudo o que Ele criou segundo o seu poder e para a glória do seu nome. Então a primeira verdade que nós extraímos do texto sagrado é que a natureza, é que a criação revelam a existência do nosso Deus, de um Deus único, de um Deus singular, de um Deus poderoso, que existe, e aqui na dilatação reflexiva, bíblica e teológica, na existência e na auto-revelação de um Deus que é trino e que é uno no seu ser. Um Deus que cria e governa todas as coisas. Em segundo lugar, é preciso que nós tenhamos um olhar revelador
Porque por mais que no primeiro ponto tenhamos a consciência da existência de um Deus que, com sabedoria, com poder e com um plano definido, criou e sustenta todas as coisas, essa revelação não é suficiente para transformar, para modificar a vida do homem, embora ela seja suficiente para atribuir ao homem a ausência de desculpa, porque é isso que Paulo vai usar em Romanos capítulo 10, no versículo 18. Ele reforça essa verdade, porque ele já traz essa verdade em Romanos capítulo 1, versículo 12, versículo 1, versículo 18. Quando ele vai dizer que o homem é indesculpável, posto que o que de Deus se pode conhecer é percebido pelas coisas que foram criadas. Mas no capítulo 10, o versículo 18, nós encontramos que exatamente Paulo fazendo um paralelo com o versículo 1 do Salmo 19, ele usa do Velho Testamento para fortalecer o argumento de que o homem não tem desculpa quanto ao conhecimento da existência de Deus. Alguns insistem exatamente na frustração ou na busca pelo conhecimento de outras áreas do saber, que o astronauta, por ser russo e por viver dentro de um contexto político específico, já, na verdade, tinha toda a intenção ideológica e política de negar a existência daquilo que a criação deixa claro e cristalino. Mas esse conhecimento, ele é incapaz de transformar a vida do homem, embora seja capaz, e de fato fazê-lo indesculpável quanto ao ato de adoração. Isso encontra uma nota explicativa, porque o ser humano, ele é um ser naturalmente dado à devoção. Refletindo com um cientista da religião essa semana, sobre a disposição plural do pensamento e do fenômeno religioso, do sagrado e do divino, vivendo uma estrutura tão amolecida pela perda das estruturas, aquilo que entendemos como sendo a sustentação vertebral, a sociedade e o ser humano têm trilhado um caminho absurdamente perigoso, que revelam mais ainda a depravação do seu ser e o aspecto da idolatria presente na vida de um homem e de uma mulher que, separados de Deus, expressam a sua devoção. Quem entende uma coisa, querido? Só existe uma coisa que fica na neutralidade, que se chama câmbio de carro. Tudo mais não pode ser vivido na neutralidade, muito menos o ser humano. Por conta do senso do divino, aquilo que Calvino, quando reflete, traz um conceito muito claro e bíblico, daquilo que se pode conhecer como o sensus divinitatis, ou senso do divino, que está inato, não em alguns e outros não, mas em todos, e que leva na cegueira espiritual, na morte espiritual, a adorar a criação ao invés do Criador. E veja bem, adorar a criação ao invés do Criador, inclusive, é a autoidolatria. É a autoidolatria, alguém que adora a si mesmo, ou no narcisismo, ou numa luta incessante de negação do divino, para que ele possa se reafirmar enquanto Senhor do seu destino. A devoção estará sempre presente,
seja de um lado, seja de outro, mas a cegueira também estará sempre presente, sempre, seja de um lado, seja de outro. No segundo, ou na segunda divisão do Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 11, nós encontramos a disposição da relação do Criador com a criatura. Aquilo que nós compreendemos como sendo a condução do Criador, que dá direção àqueles a quem Ele se revela. Porque veja só, do versículo 7 até o versículo 11, a disposição, lei, testemunho, preceitos, mandamentos, temor, juízos, demonstram agora a relação pactual deste Deus Criador e sustentador de todas as coisas com um povo que Ele escolheu. A linguagem é pactual, a linguagem é diretiva, a proposta é de direção. O Deus que se revela por meio da criação, agora revela a sua vontade por meio dos seus estatutos. E aí há uma tentativa de fazer com que o texto sagrado muitas vezes se revista de aspectos mitológicos e lendários, inclusive questionando se de fato Deus se apresentou a Moisés naquele monte onde revelou a sua palavra. O fato é que, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, nós só podemos conhecê-la por meio da sua palavra revelada. Ela é suficiente, ela é eficiente, ela é eficaz, porque tem origem no próprio Deus. Portanto, ela é condição sem a qual ninguém poderá conhecer o Deus verdadeiro. E o processo de inspiração e de registro das Sagradas Escrituras, nós teremos o ambiente necessário para que possamos compreender esse processo em outra circunstância, queira Deus que seja no ambiente de escola bíblica dominical, porque temos professores versados, preparados para nos trazer essa informação. Se você quer conhecer o processo de inspiração e registro das Sagradas Escrituras, nós haveremos de ter um curso na escola bíblica dominical chamado Manuscritologia ou Inspiração Bíblica. Inclusive o presbítero André, que é um bom expositor desse assunto, que está aqui conosco. Então, do versículo 7 ao versículo 11, nós encontramos o Deus Criador de todas as coisas, que se revela revelando a sua lei, o preceito do Senhor. Então, numa relação de causa e efeito, o texto diz: a lei do Senhor é perfeita. E a disposição de perfeição aqui é no sentido de que a lei do Senhor ela é completa. Ela não precisa ser suplementada. Ela é perfeita no sentido de que ela é suficiente. Aqui nós encontramos o atributo das Escrituras, a suficiência das Escrituras. Nós não suplementamos-la, porque ela não precisa. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso, diz: porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez, o termo não é perfeição no sentido da ausência de falha, mas no sentido de completo. Nela nós encontramos tudo o que precisamos. A lei do Senhor é perfeita, e o efeito dela é de restauração. A restauração da alma é a reabilitação daquilo que a lei pode fazer na nossa vida. A lei do Senhor também ela é verdade, porque a palavra fiel é no sentido de que ela é verdadeira, e como verdadeira, como fonte de conhecimento, ela dá sabedoria àqueles que necessitam de sabedoria. Simples aqui não é uma pessoa que é vazio de qualquer tipo de conhecimento. Mas não obstante o conhecimento adquirido, estão abertos e conscientes de que necessitam da sabedoria do Senhor. E é nele, no Senhor, que nós encontramos sabedoria.
capítulo 4 de Provérbios nos mostra de forma que a estrutura nos coloca duas mulheres. Uma, que o texto chama de prostituta, que sai para chamar aqueles que estão passando, os simples, para que pudessem se alimentar daquilo que ela tem para dar. Mas eles, os que passam, não sabem que ali o que há é a morte. Mas a sabedoria de Deus, que é a primeira proposta, ela é uma mulher hospitaleira, ela prepara todas as coisas e oferece aquilo que tem de melhor. Por isso que a verdade, o conteúdo, a sabedoria do Senhor, ela dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor dirige a nossa vida. O Salmo 119, no versículo 105, diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. E aí o texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não apenas para o jovem, obviamente, mas para todos nós que conhecemos e pertencemos a Deus e que necessitamos de direção. Porque não somos autossuficientes em nós mesmos. Somos carentes da direção do Senhor. E finalmente, no versículo 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são retos e são verdadeiros e todos igualmente justos. O temor a Deus não é o ter medo de Deus, porque o temor a Deus é uma disposição de compreender e de obedecer, de adorar e de viver para a glória de Deus. A dilatação da compreensão desse termo é muito profundo. Ser um homem e uma mulher temente a Deus é viver uma vida cujo conhecimento se encontra na palavra de Deus e que é fonte de direção, é fonte de saciamento, porque no Senhor nós encontramos tudo o que necessitamos. Numa relação pactual, numa relação de dependência, numa relação de conhecimento, numa relação de adoração, numa relação de obediência. É porque é isso que Deus requer de nós. Duas notas aplicativas como efeito de conhecer a lei do Senhor. A lei, o testemunho, os preceitos, os mandamentos, o temor, os juízos. Aqueles que assim procedem de conformidade, adorando, servindo, conhecendo e obedecendo a Deus. O efeito desta prática está presente nos versículos 10 e 11, que diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Sabe o que nós encontramos aqui? Os elementos necessários à manutenção da vida humana. Coisas pelas quais nós gastamos energia. Amanhã é segunda-feira, dia de branco. Os processos são acessados, as faturas precisam ser pagas, o serviço precisa ser vendido, o produto precisa ser vendido e entregue, as metas precisam ser batidas e no final do mês, se você for um empresário, você vai ter a sua parcela por meio de um holerite. Se você for empregado, você vai ter o seu salário no final do mês. A grosso modo, parece que nós vivemos apenas na busca destas coisas. Aquilo que pode nos trazer recursos e mantimento. Ouro, que simboliza a riqueza, mas não qualquer ouro. O ouro mais valioso, mais do que o ouro mais depurado. E são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, na vida daqueles que conhecem ao Senhor, não apenas como Deus criador de todas as coisas, mas como Deus relacional para estes, para eles. O mandamento, a lei, os preceitos, o temor e os juízos são mais desejáveis do que as riquezas. São mais desejáveis do que o próprio alimento. Não por acaso que o Senhor Jesus, quando interpelado por um grupo de pessoas que avisava ele de que os seus irmãos estavam lá fora, ele disse: eu tenho uma comida que vós não conheceis. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Você já parou para pensar nessa doideira, nesse radicalismo? Alguém que aborrece as suas necessidades básicas, necessárias, imperativas, nobres e justificáveis, e diz: aquilo que para mim é importante e é condição de sobrevivência, eu coloco em segundo plano, porque há algo muito mais importante pelo que viver. É viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é mais importante do que a comida, do que a bebida, do que a prosperidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E logicamente que nós não podemos imaginar que iremos viver ou morrer de inanição, necessitados daquilo que é básico à nossa sobrevivência, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, já falando aos seus discípulos acerca do esforço necessário para se adquirir o que é básico à sobrevivência, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. O quê? Tudo aquilo que ele diz pelo que não se deve viver ansioso. Buscar a comida e a roupa. Porque os pardais não plantam, nem colhem, e nem guardam em celeiros, e nem os lírios, ou melhor, e nem Salomão se vestiu como um daqueles lírios. Assim, o vosso Pai sabe o que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peçais. Porque a satisfação do coração de quem conhece a Deus é viver para a glória dele. Além disso, versículo 11, por eles quem? Pela lei, pelo testemunho, pelos preceitos, pelo mandamento, pelo temor, pelos juízos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar, há grande recompensas. Em aqueles que possuem a postura de amar e de obedecer, de conhecer e caminhar nos caminhos do Senhor, recebem uma grande recompensa. Finalmente, do versículo 12 ao versículo 14, a última parte, no terceiro ponto, o efeito de quem conhece o Deus Criador de todas as coisas e conhece a sua vontade. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ele não me domine, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo é um salmo messiânico, que apontando para a revelação de um Deus Criador, apontando para um Deus que revela a sua vontade, encontra o ápice da sua manifestação ao ser humano, trazendo Cristo, aquele que redime, o nosso Senhor,
o nosso Salvador, aquele que opera na nossa vida a redenção e aquele em quem nós encontramos estabilidade, sustentação. Ele é a nossa rocha. E a linguagem aqui está disposta naquela disposição de Levítico e Deuteronômio. Existia, quer ver só, não é possível pedir perdão a Deus por absolutamente todos os pecados. Primeiro porque nós não lembramos de todos os pecados. Há pecados que caem no esquecimento. E nós não temos como pedir perdão por eles. Mas há pecados que são trazidos à lembrança. Aqueles que, de alguma forma, não são cometidos de forma consciente, e, é claro, aqueles que foram cometidos de forma consciente, como, por exemplo, o pecado de Davi com Betseba. Sendo repreendido acerca do seu pecado, que era um pecado praticado primeiramente, e é claro, todo pecado é praticado primeiramente contra Deus. Depois que o profeta vai até o rei e faz a apresentação de como ele estava, ele então faz oferta pelo seu pecado, por aqueles pecados que estavam ocultos e que agora ele oferta por si diante de Deus. Mas Cristo é aquele que encobre, que cancela toda a transgressão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a cédula de dívida que era contra nós, o Senhor Jesus a rasgou, de tal forma que nós somos tidos, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus como justos, porque fomos justificados diante de Deus. A dívida impagável foi paga. E o modo dessa dívida ter sido paga foi pela morte do Senhor Jesus. Por nós, a provisão de Deus. Sabe, irmãos? O conhecimento de Deus. O livro de J. Packer, O Conhecimento de Deus, que no original está, na verdade, Conhecendo a Deus, e que no português foi traduzido como o conhecimento de Deus, mostra que o conhecimento de Deus, que não nos leva a uma vida de adoração, a uma vida de devoção, a uma vida de obediência, a uma vida de satisfação, no sentido de alcançarmos aquilo que o próprio Davi expressou quando diz: o Senhor é a minha porção, outro bem não possuo. Alguém que está absolutamente satisfeito. É por isso que, se você quer ter um casamento feliz na sua vida, você não deve amar a sua esposa mais do que a Deus. Você não deve amar o seu esposo mais do que a Deus. Você não deve amar mais o seu filho mais do que a Deus. Você não deve amar mais o seu pai do que a Deus. Mas quando você ama a Deus acima de todas essas pessoas que são importantes para nós, nós vivemos o propósito de Deus, e Ele é glorificado na minha vida como pai, como esposo, como filho, como esposa, como mãe, porque vivemos o propósito de Deus para nós. Mas o conhecimento de Deus deve nos levar a uma vida transformada, que só pode ser alcançada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele astronauta viu que a Terra era azul, mas ele não viu Deus. E porque ele não viu Deus, ele permaneceu do mesmo jeito, mesmo tendo vivido uma experiência absolutamente gloriosa, porque os céus proclamaram para ele a glória de Deus. Mas ele, mesmo sendo um jovem, no vigor dos seus 27 anos, cuja inteligência e a quantidade de informações invadindo a sua mente
nada disso foi capaz de mudar. Ele passou por uma experiência absolutamente gloriosa. Mas a experiência por meio da qual, ou pela qual ele passou, mesmo sendo gloriosa, mesmo sendo grandíssima, gigante, ele voltou do mesmo jeito como ele foi. A sua vida não mudou, porque ele não ouviu, ele não viu de fato a Deus. Ele foi e ouviu sobre a glória de Deus, mas voltou, e as palavras dele são verdades, são verdadeiras. Ele viu que a terra era azul, ele ouviu o cântico da criação, mas não pôde enxergar a Deus, e por isso voltou da mesma forma. Mas a Bíblia nos mostra 2 episódios gloriosos. É claro, nos mostra outros episódios, mas em Isaías capítulo 6, nós encontramos registrado um encontro transformador. Em Isaías capítulo 6, nós encontramos o conhecimento do Senhor transformando. Quando no versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E sabe qual é a experiência, a reação de quem vê o Senhor? É o que está no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi retirada, o teu pecado, perdoado o teu pecado. Sabe, irmãos, quem vê a Deus, quem enxerga a Deus, não volta do mesmo jeito, mas tem a sua vida transformada, modificada. E essa modificação passa pelo conhecimento de si próprio, diante da revelação que o enxergar a Deus nos proporciona. Porque nós somos levados a enxergar a nossa miséria e a nossa iniquidade. E ao enxergarmos a nossa miséria e da nossa iniquidade, não há outra exclamação senão dizer: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou impuro e os meus olhos viram o santo. Mas aqueles para quem Deus se revela, Ele traz um acontecimento extraordinário, porque Ele perdoa, Ele restaura. Veja bem, ao abrirmos a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 1, no versículo 12, ou melhor, no versículo 11, para melhorar o contexto, diz que João, ouvindo a trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro de madeira e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de couro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porque quem enxerga ao Senhor, inevitavelmente passa por uma transformação e uma convicção da sua miséria. Quando vi, caí como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Porque a revelação do Senhor, que se dá pela criação, que se dá pela sua lei, que se dá pelo seu Filho, revela-nos a existência de 2 realidades transcendentes na existência física, na vida metafísica. É uma realidade clara e cristalina, de céu e de inferno, cujo poder está nas mãos do Cordeiro que esteve morto e reviveu. Aqueles que veem a Deus não permanecem do mesmo jeito. Aqueles que ouvem a glória de Deus na criação, aqueles que conhecem a Deus por meio da revelação da sua vontade, e aqueles que conhecem a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não permanecem do mesmo jeito. É por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Para que nós possamos conhecer e enxergar a Deus, é preciso que Ele se revele. E Ele se revela na face do seu Filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não precisa gastar dinheiro. Porque daqui a pouco a NASA, aliás, já abriu, né? Daqui a pouco você vai poder entrar na internet e emitir um bilhete e embarcar no ônibus espacial. Se você tiver alguns milhões ou milhares de dólares guardados, você vai poder, quem sabe, entrar num ônibus espacial e ver que a Terra é azul. E é possível que você volte e não veja Deus. Porque para ver Deus, não é preciso viajar. Para ver a Deus, é preciso apenas que Ele se revele como real e suficiente Salvador de nossas vidas. E Ele fez isso para com o seu povo, a sua igreja, que já o conhece, que já o adora, que já serve e vive para o louvor da glória do seu nome. Se você não o conhece, você pode conhecê-lo por meio do Senhor Jesus. Mas isso não é um produto que se adquire numa prateleira de supermercado. Isso é apenas para aqueles a quem o Pai escolheu e deu o privilégio de conhecer o Senhor Jesus como suficiente e eficiente Salvador. Enxergar a Deus é enxergar o Senhor Jesus. Enxergar a Cristo é ter a vida transformada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, bondade e misericórdia. E te pedimos que o Senhor fortaleça a nossa vida e nos leve a uma adoração, ó Deus, uma vida de adoração a Ti. Pai eterno, nos ajuda a cada dia, ó Deus, como Teus servos, como o povo da aliança, como Teus filhos, perdoados, justificados, a sermos conduzidos por Ti, direcionados por Ti, e vivermos para a glória do Teu nome. Se há aqui nesse lugar alguém que não Te conhece como real e suficiente Salvador de suas vidas,
pela tua graça, bondade e soberania, segundo o propósito que tu mesmo estabeleceste, Senhor. Revela, Senhor, a tua glória nesse lugar, a estes que tu mesmo trouxeste, Senhor, segundo o teu propósito. Assim nós oramos agradecidos, pelo nome santo e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, daremos continuidade ao nosso culto, adorando a Deus neste momento, trazendo à sua casa os dízimos e ofertas. Esse é o momento de reafirmarmos de forma tangível, né, através de uma atitude de adoração a Deus, onde trazemos parte dos nossos recursos, de tudo aquilo que Ele nos dá, através do nosso trabalho, através da nossa vida, nós trazemos para a manutenção da sua casa. Esse é o momento em que nós manifestamos gratidão a Deus, porque Deus ama quem dá com alegria, ou seja, com coração grato. Esse é o momento em que nós também manifestamos a nossa obediência a Deus, porque a sua palavra nos diz para fazermos isso, quando nos ajuntamos para cultuarmos ao Senhor. Nós também expressamos fidelidade a Deus, porque isso é um princípio. E nós também reafirmamos que a palavra de Deus nos ensina um princípio de mordomia, de que tudo aquilo que nós temos e somos vem do Senhor. Então veja, Deus não está preocupado com os valores que serão depositados, mas com a atitude de entender que tudo que temos e somos vem do Senhor, e quando nós disciplinamos, pegamos parte disso e devolvemos ao Senhor, nós estamos agindo como mordomos, ou seja, com aqueles que cuidam de tudo aquilo que Deus nos dá. O mordomo reconhece que nada tem, mas que administra algo de outro. E é assim que é a nossa vida cristã também. Os irmãos podem participar através da chave Pix, ou mesmo de transferência, através de transferência no aplicativo, com as informações bancárias que estão aí, ou mesmo aqui presencialmente com os nossos irmãos diáconos. É só fazer um sinal com a sua mão que eles vão até vocês. E como é culto, como é adoração a Deus, nós estaremos louvando ao Senhor e participando desse momento. A palavra de Deus. Para para Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar.
Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esses valores, ó Pai Santo, que aqui são depositados, ó Pai, que possam ser usados com sabedoria para a propagação do Teu Evangelho, expansão do Teu reino na terra, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio de podermos consagrar esses valores e também consagrar nossas vidas a Ti, ó Pai Santo. Abençoa aqueles que assim o fizeram, coração alegre, e que Tu possa abençoar cada pessoa aqui, cada irmão aqui presente nessa noite, ó Pai Santo. Tudo te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, ainda na Tua presença, te pedimos que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, concedendo-nos uma noite reparadora de nossas forças e mais um dia de vida, para que o vivamos para o louvor da glória do Teu nome. Para o destino que haveremos de ter, seja para casa ou qualquer outro encontro, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, a Tua presença esteja conosco. É o que nós te pedimos, pelo nome santo e para a glória de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.